bom dia, bom dia, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro e facilidade, né? Como criar, quais são os 5 passos simples para o dinheiro poder entrar na sua vida. E hoje eu tô aqui bem divertida, tô toda colorida. E eu tô bem engraçada também, gente, porque olha, hoje eu tô aqui igual jornalista, porque por cima eu tô toda lindona, toda bonitona, aqui toda arrumada, mas por baixo eu tô de meia, de calça, de moletom, porque eu tô morrendo de frio aqui. E só bora! Seja bem-vinda, Honey, querida! E o que mais é possível? O que mais é possível? Vamos começar essa live baixando todas as nossas barreiras, pedindo para o nosso corpo baixar todas as nossas barreiras para receber a máxima contribuição dessa live aqui hoje. Como vocês podem ser a máxima contribuição para essa live aqui hoje também. Seja bem-vindo, Rodrigo. E o que mais é possível que nós ainda não consideramos, né? Porque tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Vamos começar aí trabalhando nos mantras. Se fizer sentido para você, se for leve para você, compartilhe essa live para que esse conteúdo possa chegar para um maior número de pessoas. E olha, são 5 passos que eu separei aqui, mas eu anotei várias ferramentas, várias dicas práticas de coisas que eu uso aqui no meu dia a dia para poder criar mais facilidade, não só com o dinheiro, mas com tudo na vida, né? E por que falar sobre o dinheiro? Porque isso é algo que eu escuto constantemente aqui nas minhas conversas. Bom dia, Honey, seja bem-vinda. Nas minhas conversas, não só com outros terapeutas, mas com as pessoas de uma forma geral, né? A humanidade, ela vive muitas situações interessantes em relação ao dinheiro e por isso vocês vão me vir falando cada vez mais sobre isso aqui. No canal do YouTube também, se você ainda não está inscrito lá, o nome do canal é o mesmo daqui do Instagram, eu sou Daniele Carvalho, então se fizer sentido para você, só bora! E aí, gente, ó, eu quero começar aqui com uma pergunta, trazendo uma reflexão para você. E essa pergunta ela é muito importante, por quê? Porque ela traz pra gente consciência das nossas crenças sobre o dinheiro, né? O que te impede hoje de ter dinheiro na sua realidade com total facilidade? O que te impede? Pensa aí nessa pergunta. E mesmo que você não consiga anotar todos os pontos agora, anota essa pergunta, porque essa pergunta ela vai te trazer muita clareza. Por quê? Tudo aquilo que vier de resposta dessa pergunta tem a ver com as crenças que você tem sobre não poder ter facilidade com o dinheiro. E olha que louco, nessa realidade a gente compra muitos pontos de vista dos nossos pais, das pessoas que a gente convive desde pequenininho, porque quantas coisas você ouviu lá na sua infância sobre o dinheiro não dar em árvore, sobre as pessoas terem que se matar de trabalhar para poder terem dinheiro. E aí a gente chega aqui na vida adulta com esses pensamentos, sabe? De que tem que vir a partir do esforço, que tem que vir a partir da dificuldade. E de uma forma inconsciente a gente vai bloqueando isso de chegar até a gente. A ideia, gente, da live de hoje é que seja realmente uma live mais curtinha. Não sei se eu vou conseguir, porque eu sei que eu falo pra caramba aqui. Mas olha, quero convidar vocês também a interagirem, deixarem aqui nos comentários se tá fazendo sentido pra você, se ficou alguma dúvida, se caiu ficha, sobe foguinho pra eu poder saber que tá funcionando, sabe? Que tá dando certo, que tá fluindo aqui pra gente, tá? E o que mais é possível, que nós criaremos juntos aqui, que nós nunca criaremos sozinhos, né? E aí, gente, quando você olha para as pessoas que têm facilidade hoje com o dinheiro, o que você pensa sobre essas pessoas? Essa pergunta também é uma pergunta muito poderosa para trazer clareza para a gente sobre as crenças que a gente tem sobre ter dinheiro ou não ter dinheiro. Porque, gente, se eu acredito que as pessoas que têm dinheiro, por exemplo, elas só conseguiram isso porque elas são corruptas, por exemplo,
eu vou ter bastante dificuldade de manifestar o dinheiro. E nós temos muitos interessantes pontos de vista sobre as pessoas terem dinheiro ou não terem dinheiro, sabe? Sobre as pessoas que têm dinheiro talvez serem soberbas. Será que isso é uma verdade? Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde você vem mantendo julgamentos sobre as pessoas que têm dinheiro, vamos destruir e descriar isso agora, por favor, sim ou não? Para quem tem já a classe de barras, agora é a hora de usar o enunciado aclarador. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Daniele Carvalho, sou facilitadora de barras de Access, terapeuta holística e mentora de negócios para terapeutas, e para mim é uma honra ter você aqui. Não estou aqui num espaço de uma pessoa que sabe tudo, mas estou aqui 100% comprometida de compartilhar o meu melhor com você hoje, nesse tempinho que nós vamos ficar juntos aqui nessa live. E aí, gente, ó, sem enrolação, sem embromation, qual que é o primeiro passo para o dinheiro entrar na nossa vida com total facilidade? É a alegria. A alegria, anota isso aí, porque isso é muito importante. Porque, gente, a gente acabou de falar sobre isso, né? Sobre a gente criar pontos de vista sobre a dificuldade pela qual a gente cria o dinheiro na nossa realidade. E nós temos muitos pontos de vista, por exemplo, sobre o nosso trabalho, sobre a gente não poder se divertir com aquilo que a gente faz. E é justamente o contrário. Quanto mais você estiver feliz com aquilo que você faz, quanto mais você estiver se divertindo com aquilo que você faz, mais você vai poder trazer o dinheiro para sua vida. Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, o dinheiro, ele não é sujo, né? O dinheiro, ele não é o mal do mundo. O dinheiro, ele é uma energia de alta frequência, de alta vibração. E por que a maioria das pessoas está vivendo dificuldade com o dinheiro? Porque a gente não consegue manter o nosso padrão vibratório elevado nessa mesma frequência da facilidade. O dinheiro, ele segue a alegria. O quanto que você tem se permitido se divertir no seu dia a dia? Quantos pontos de vista você tem sobre o que é errado sobre estar alegre? E perceba que nessa realidade a alegria, a diversão, ela não é vista como algo bom. Quando uma pessoa, por exemplo, ela tá rindo muito, né? Ela tá dando gargalhadas, as pessoas à sua volta, elas começam a olhar para essa pessoa e emitir um monte de julgamentos. E já vamos falar sobre o julgamento, porque os julgamentos, eles têm muito a ver com a energia da limitação que não permite com que o dinheiro chegue até a gente. E aí, quantas vezes você também é aquela pessoa que olha para o outro e pergunta: nossa, o que será que ele tomou hoje que ele tá tão divertido, que ele tá todo divertido, que ele tá rindo muito? Perceba que isso tá no inconsciente coletivo da humanidade. Quando a gente vê uma pessoa rindo demais, quando a gente vê uma pessoa que tá gargalhando muito, a gente começa a acreditar que aquela pessoa, de repente, ela usou drogas, que aquela pessoa, ela, sei lá, sabe o que tá acontecendo com aquela pessoa. Como se não pudesse ser algo normal uma pessoa feliz, uma pessoa se divertir, uma pessoa, ela tá rindo, ela tá gargalhando. Tá fazendo sentido pra você? Nós temos muitos pontos de vista sobre isso, né? E aí, gente, qual que é a diferença, né? Você pode manifestar, o trabalho, ele é uma das nossas principais fontes de renda. E principais fontes de renda porque não necessariamente o dinheiro ele vem pra gente somente através do trabalho. Existem outras formas disso acontecer. Mas quando a gente olha para o trabalho, o dinheiro ele pode chegar até a gente através do esforço, ou ele pode chegar através da gente, pra gente através da alegria, através da diversão. E aí perceba a energia disso. O que você acredita que vai criar mais? Quando você está se esforçando, quando você está se matando de trabalhar, ou quando você está fazendo algo que você gosta muito de fazer e que, putz, pra você você tem um baita de um tesão de fazer aquilo que você está fazendo. Só percebe aí o quanto que isso expande, né? Quando a gente olha lá, tem um livro que eu falo muito aqui,
que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, né? E lá na 4ª lei, ele fala sobre a lei do mínimo esforço. E o que é essa lei do mínimo esforço, né? O Deepak Chopra, gente, se você não conhece, ele é considerado um dos maiores guias espirituais hoje, né? E ele traz ensinamentos que são muito importantes pra gente. Esse livro, ele fala muito sobre a questão da lei da atração, da lei da vibração, como que a gente manifesta as coisas na nossa realidade, como que nós nos tornamos co-criadores conscientes dentro da nossa realidade, porque co-criadores todos nós somos, né? Nada na sua vida está acontecendo, tudo na sua vida está sendo atraído pelas suas escolhas, pelos seus pensamentos, pela forma como você está lidando com as situações, está tudo aqui na nossa mente, a gente está atraindo tudo, seja o que é bom ou seja o que é ruim. Só que quando a gente olha a natureza, que esforço uma grama faz para crescer? Que esforço um peixe faz para nadar? Consegue perceber o quanto que isso é natural? O quanto que isso vem de um espaço da facilidade? A natureza, ela não precisa se esforçar para fazer as coisas. Só que em algum momento a gente comprou essa mentira de que precisava ser através do esforço, que precisava ser através da dificuldade. E aí, sempre que a gente tá buscando fazer dinheiro na nossa realidade a partir do esforço e a partir da dificuldade, a gente realmente vai ter dificuldade, né? E aí, gente, uma das coisas que a gente aprende também, quando a gente faz uma classe de barras de Access, por exemplo, é a gente praticar a indefensabilidade, que ele também fala, esse autor, ele também fala nesse livro, né? São 2 conhecimentos completamente independentes, mas que falam a mesma coisa. E o que o princípio da indefensabilidade ele fala? Justamente pra gente parar de querer defender os nossos pontos de vista, sabe? Parar de querer estar certo. E se você não precisasse mais provar que você tá certo pra ninguém? E se você não provasse mais pra ninguém que você está errado também, sabe? E aí, gente, quantas vezes a gente cria peso na nossa vida, quantas vezes a gente vai criando situações que são difíceis porque a gente está nesse julgamento, porque a gente quer defender o ponto de vista, o nosso ponto de vista e muitas vezes o ponto de vista de outras pessoas, né? E quanto mais você está sendo você, quanto mais você está colocando a sua energia no mundo, mais você vai criar dinheiro nessa realidade. Porque, gente, as pessoas, elas se conectam com a nossa energia, com quem nós somos. E o quanto você tem se permitido trazer essa alegria de quem você realmente é. O quanto você tem se permitido se desconectar do julgamento das outras pessoas. E tudo nessa realidade, gente, é feito pra gente se julgar. A gente vem aqui pras redes sociais, primeiro, que tem um monte de gente que não consegue abrir a câmera e falar do que pensa aqui. E aí, vem um monte, né? Talvez venha assim, mas eu não faço isso porque eu não quero. Será que realmente é porque não quer? Ou será que você tá travado pelo medo do que as outras pessoas vão pensar? Quantas vezes o que tá te travando é um julgamento daquilo que você pode ser contribuição nesse mundo ou não. E tudo que estiver impedindo que você reconheça toda a contribuição que você já é para esse planeta, vamos destruir, descriar isso agora, por favor, sim ou não? Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde você vem comprando a mentira de que você não tem nada para compartilhar com o mundo, vamos destruir, descriar. E se você pudesse perceber hoje que a máxima contribuição que você pode ser para esse planeta é ser quem você é. Que a sua energia é o que se requer. E perceba o quanto que expande a energia. Quando você se permite ser você. Quando você não tá nem aí para o que as outras pessoas vão pensar. Quando você tá praticando o princípio da indefensabilidade. E aí a pessoa fala que você, que você não presta. E você, ok, interessante ponto de vista.
E a pessoa fala que você tá errada, ela pensa que você tá errado, que você é uma péssima mãe, que você é um péssimo funcionário. Você, ok, interessante ponto de vista que essa pessoa tenha, esse ponto de vista, mas você não deixa mais de fazer nada por causa das outras pessoas, sabe? Esse é o espaço, gente, que a gente cria quando a gente tá usando as ferramentas, sabe, para se tornar consciente do que cria limitação nessa realidade. E quanta limitação a gente vem criando na nossa vida e que, inclusive, está impedindo do dinheiro chegar aí até você, por conta do medo, sabe? Do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão deixar de pensar. E tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar tudo isso, por favor. Sim ou não, gente? Sim ou não? Se você tem uma classe de barras, agora é hora de usar o enunciado aclarador, tá? E aí, gente, falando ainda das barras de Access, né? Dentro de uma sessão de barras, a gente ativa 32 pontos na cabeça, né? Pode ativar, na verdade, nós temos esses 32 pontos e dentro de uma sessão de barras podem ser ativados esses 32 pontos. E um dos pontos que nós ativamos é o ponto da alegria e da tristeza. E aí, Dani, mas ativa o ponto da tristeza, sim, para quê? Para poder limpar todos os pontos de vista que você vem mantendo sobre estar certo, estar triste, sobre você precisar ficar triste. E quantos pontos de vista a gente compra, sabe? Sobre uma situação acontecer e você ter que ficar triste com aquela situação. E se você pudesse simplesmente liberar todos esses pontos de vista sobre a tristeza? E se você pudesse limpar todos esses pontos de vista que você tem sobre estar alegre, sobre poder ter alegria, quais são os pontos de vista que tem te impedido de ter alegria com o seu corpo? Tem uma história bem legal para poder contar aqui para vocês. Ontem eu tava aqui no Instagram. Na verdade, uma pessoa compartilhou comigo um Reels. E esse Reels é de um casal que faz memes, sabe, na internet. E aí o meme era mais ou menos o seguinte, né? O cara, ele tinha ido pro cross treinar, e aí quando ele chegou em casa, a mulher, ela tava embaixo de uma coberta, e aí ela tava com aparecia no vídeo um barulho de um vibrador. E aí, gente, olha só o auê que começou lá em cima desse Reels, desse casal que faz memes, era uma brincadeira. Só que, gente, começou uma baita de uma discussão das pessoas, sabe? Sobre ser certo usar um brinquedinho, sobre ser errado usar um brinquedinho. E aí criticando, dizendo que o casal ele devia ter problemas, que os homens iam ficar chateados se chegassem em casa e as mulheres estivessem brincando sozinhas. Que se a pessoa precisava de um brinquedinho para poder, enfim, se divertir, que ela devia se separar. E aí, por que eu tô trazendo isso, gente? Porque isso é o que está no inconsciente coletivo, sabe? As pessoas, elas deixam de viver a vida delas e elas vêm para cá, para as redes sociais, ou elas estão na vida delas criticando o que as outras pessoas estão fazendo. Só que, e se você estivesse sendo tão feliz que você não tivesse nem aí para o que as pessoas estão pensando? E aí, gente, o que a gente tem a ver? O que eu tenho a ver? O que você tem a ver com o casal lá que tá usando um vibrador lá na casa deles, sabe? Com uma mulher que escolheu se divertir com aquilo. Vocês estão conseguindo, gente? Vocês estão conseguindo compreender onde que eu tô querendo chegar com isso? E aí eu trouxe esse exemplo aqui do vibrador, mas a gente pode levar isso para qualquer coisa na nossa vida, sabe? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas com medo do que os outros vão pensar, com medo do que as pessoas vão deixar de pensar, sabe? Eu escuto isso diariamente e eu também, muitas vezes, eu entro nesse lugar. Eu lembro que a minha irmã, ela ficou internada 20 dias, né? E aí, no hospital que ela ficou internada, as pessoas, elas iam bem simples para visita. E aí, eu comecei a botar calça jeans, né? Uma blusa bem básica
E, gente, inconscientemente, olha a consciência que me veio, e isso foi durante a classe do fundamento, né? A classe do fundamento, ela é uma das classes avançadas de Access. E quem já fez uma classe de barras pode participar dessa classe do fundamento. E quando a gente vai para a classe do fundamento, a gente recebe ferramentas mais avançadas de expansão de consciência. E aí, dentro dessa classe, surgiu essa consciência do quanto que às vezes a gente se limita para poder caber no mundo das outras pessoas, para não chamar a atenção das outras pessoas, para não se destacar das outras pessoas, para não ser diferente das outras pessoas. Só que isso, gente, é inconsciente. Isso é automático. Eu não tinha me dado conta disso. Só que quando veio essa ferramenta e quando nós começamos a usar os processos para poder limpar, né, essa energia do julgamento, essa energia da limitação, aí me veio a consciência, putz, eu tô fazendo isso agora. Eu tô mudando a minha forma de me vestir porque eu não quero chamar a atenção das outras pessoas que estão naquele lugar, porque eu não quero de alguma forma ofender aquelas pessoas que estão naquele lugar. Quais são os lugares que você tem se diminuído para você, se equiparar às pessoas que estão à sua volta? Quais são os lugares onde você tem evitado abrir a sua boca para falar do que você sabe, para de repente não parecer uma pessoa soberba, não parecer uma pessoa que está querendo se aparecer? Tudo que isso trouxe à tona agora, vamos destruir, descriar isso, por favor, sim ou não? Tudo que isso vezes 1 deusilhão de vezes, vamos destruir e descriar. E, gente, é automático. A gente entra nesse espaço, é o que tá no inconsciente coletivo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui do vibrador, mas eu anotei um outro exemplo aqui, que foi o exemplo do Estênio Garcia, né? Compartilharam comigo também um rios de quando ele fez lá a harmonização facial. E aí, gente, todo mundo caindo de pau em cima dele, falando que o cara ficou assim, que o cara ficou assado, que não precisava, que não isso, que não aquilo. Mas caramba, caçamba! O que a gente tem a ver com a harmonização que o cara fez? Gente, se ele quisesse a nossa opinião, ele tinha pedido antes dele ir lá fazer, sabe? Que espaço é esse que a gente entra, que a gente acredita que a gente pode julgar as pessoas? E qual a consciência que eu quero trazer aqui para você? Será que quando a gente entra nesse espaço de julgar as pessoas, será que a gente cria mais para o planeta? Ou será que a gente está criando menos? Será que nós estamos contribuindo dessa forma com uma energia de contração? Será que você cria mais para o planeta e para você? Será que você cria mais dinheiro para você quando você está julgando as outras pessoas? Uau, e o que mais é possível? O que mais é possível? Só que talvez você esteja pensando aí, Dani, mas eu não fico criticando as outras pessoas, não. Eu não tô nem aí pro que as outras pessoas estão falando. E o que você tem feito com você? O que você tem feito com você? Gente, quantas vezes ninguém precisa vir te criticar, porque você mesma já tá com um chicotinho nas costas de minha culpa, minha tão grande culpa, como eu sou uma pessoa terrível nessa realidade, porque eu fiz isso ou porque eu deixei de fazer aquilo. Tá fazendo sentido pra você? Tá caindo ficha aí? Na maioria das vezes, gente, e a galera que é da mágica, e se você tá aqui nessa live, saiba que você é da mágica, porque quem não é da mágica não aguenta ficar, gente. Entra aqui, começa a ouvir esses papos, sabe? Não se conecta. A gente não atrai o oposto. A gente atrai as pessoas que estão na mesma frequência que nós. E a galera da mágica se critica demais. A galera da mágica se cobra demais. E se você pudesse perceber que é justamente isso que está impedindo do dinheiro entrar na sua vida com total facilidade. Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde você ainda vem se julgando e não vem se permitindo ser exatamente quem você é, por causa do medo do que as outras pessoas vão pensar, por causa do auto-julgamento, por causa do medo do julgamento das pessoas que você ama. Vamos destruir e descriar isso agora, por favor?
Por favor, por favor. Então, a alegria, gente, ela é o primeiro ponto. Ela é o primeiro passo fundamental para que o dinheiro ele possa entrar na nossa vida com total facilidade. Com total facilidade. O segundo ponto, o segundo passo é você se permitir se conectar com as pessoas, né? Quem são as pessoas que serão a máxima contribuição para mim hoje? Quem são as pessoas que eu poderia ser a máxima contribuição? Muitas vezes a gente está vivendo situações na nossa vida que a gente não sabe como resolver, mas tenha certeza que todas as soluções para tudo que você está vivendo, elas já estão disponíveis. Quem são as pessoas que têm a chave? Anota essa pergunta, que essa pergunta é poderosa, tá? O universo, quem são as pessoas que têm a chave? Tudo que estiver impedindo que eu me conecte com essas pessoas com total facilidade, eu destruo e descrio isso agora. Quem são as pessoas que poderão contribuir comigo hoje? Quem são as consciências que poderão contribuir comigo hoje? E tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Universo, como eu posso ter total facilidade para encontrar as pessoas que serão a máxima contribuição na minha vida e no meu viver? E aí, gente, pegando ainda lá a questão da energia do julgamento. Muitas vezes a gente cria julgamento sobre as pessoas que podem ser contribuição para a nossa vida. E aí perceba se isso encolhe, se isso expande, né? Eu trouxe aqui para você, eu não lembro mais se foi aqui ou se foi em alguma conversa, né? Mas eu trouxe esses dias essa consciência que eu tive também lá na classe do Fundamento, né? Sobre os mendigos. Quantos pontos de vista a gente cria sobre os pedintes, sabe? O quanto que a gente entra nesse espaço de acreditar que a gente tem que ajudar aquelas pessoas. Olha só o que eu quero trazer para você, tá? Aquela pessoa, ela tá pedindo dinheiro nesse momento. E ok, pode ser que ela realmente não tenha dinheiro nenhum nesse momento. Mas a consciência que eu quero trazer aqui é que a gente entra num espaço de julgamento de que a gente não pode receber dessas pessoas. Como se a gente só pudesse receber o dinheiro delas. Tá entendendo onde é que eu tô querendo chegar? E se você tivesse na disposição de receber de tudo e de todos, o que a gente pode aprender com essas pessoas? Essas pessoas, elas estão na disposição de receber de tudo e de todos. O que eu posso aprender com essas pessoas? O que eu posso aprender com essas pessoas? Perceba que essas pessoas, elas são seres infinitos, assim como eu sou, assim como você é. Elas só estão escolhendo algo diferente daquilo que você está escolhendo. E a hora que essas pessoas escolherem uma realidade diferente, elas, criam uma nova realidade na hora. Quantas pessoas, gente, chegaram no fundo do poço e reconstruíram as suas vidas. E não foi o dinheiro que fez isso, foi a escolha delas. Porque não é o dinheiro que cria a mágica. O que cria a mágica na nossa vida são as nossas escolhas. Quais são as escolhas que você tem feito que não tem te permitido criar dinheiro com total facilidade? O que você ainda não está escolhendo que não está te permitindo criar dinheiro com total facilidade na sua realidade? E como seria se você pudesse destruir, descriar todos os julgamentos que você tem sobre todas as pessoas agora? Sabe aquele chefe chato, mala, que você vive julgando ele? Aquela tua colega de trabalho que você vive falando mal? Tem oportunidade aí. Toda a adversidade traz uma oportunidade inversamente proporcional. Essas pessoas que são as chatonildas na nossa vida, elas vieram para se tornar nossos mestres. Tem algo na gente que a gente precisa trabalhar. Só que se a gente não estiver disposto a receber dessas pessoas, tudo aquilo que a gente rejeita expande. E aí a gente começa a atrair cada vez mais chatonildos para a nossa vida, porque a gente precisa aprender com essas pessoas. Nós atraímos, e olha, tem mais. Se você atraiu essa pessoa para a sua vida e a gente atrai as pessoas por ressonância, o que você precisa trabalhar em você que vai parar de atrair essas pessoas? E o que mais é possível aqui a partir dessa consciência. Nós não podemos julgar porque nós não temos todas as informações. O que será que aconteceu na vida dessa pessoa que fez com que ela adotasse esse comportamento?
A gente não sabe, a gente não sabe. Então, em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde você ainda está escolhendo julgar as outras pessoas e julgar a si mesmo, vamos destruir e descriar isso agora, por favor. Sim ou não? Sim ou não? Enunciado aclarador. Gente, quando eu conheci meu esposo, aconteceu assim, umas situações muito interessantes. Por quê? A gente trabalhava na mesma empresa. E o meu esposo, ele era de outro setor, né? E aí, o que aconteceu? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aqui, porque deu uma falhadinha, eu fiquei na dúvida se travou e voltou. Deixa eu saber aí. Se travou e voltou. E aí, gente, o que aconteceu? Vou contar essa história aqui pra vocês, tá? Eu conheci meu esposo, ele era de outro setor, nós trabalhávamos na mesma empresa. Nessa época eu já era supervisora de vendas. E aí, gente, meu esposo, ele sempre foi um palhação. E aí eu não tinha paciência, sabe? Eu achava que ele era um crianção. E aí eu não queria nem ter muito contato, porque, sabe essas pessoas que vivem fazendo piada, brincadeirinha? Eu não estava disposta a receber do meu esposo, olha isso. Porque eu sempre fui muito séria, sempre fui, não, destrui e descrie isso agora. Eu era, né? Não tô mais escolhendo isso na minha vida. Tô escolhendo aqui a alegria, a diversão, a facilidade, o que mais é possível, né? O que mais é possível a partir desse espaço. E aí, gente, eu não estava disposta a receber do meu esposo. Aí, o que aconteceu? O universo foi e transferiu ele para o mesmo setor que eu, né? E aí, quando eu comecei a conviver com ele mais de perto, eu comecei a baixar essas minhas barreiras e baixar esses julgamentos que eu tinha sobre ele. E aí, eu comecei a perceber que ele era uma pessoa muito legal, sabe? Ele era um cara que ele estava sempre buscando agradar as pessoas. E até me emociono quando eu falo disso, porque meu esposo sempre foi um cara que sempre gostou de fazer as pessoas rirem, né? E como eu era essa pessoa que julgava ele por ele ser assim. E cara, quantas vezes a gente tá criando energia de limitação nesse mundo? E olha essa emoção vindo à tona aqui, né? Com certeza tem coisa ainda para poder limpar aqui e para limpar aí também, porque você não chegou nessa live por acaso. Quantas vezes a gente está criando energia de limitação nesse planeta porque a gente está julgando as outras pessoas? As escolhas que as outras pessoas estão fazendo, quanto que a gente está julgando as pessoas porque elas estão sendo quem elas são. E muitas vezes, porque essas pessoas são diferentes da gente, a gente julga essas pessoas como errado. E perceba que o certo e o errado, ele é só um ponto de vista, sabe? A gente cria um julgamento de que é certo ser sério no trabalho, sabe? Que a gente não pode se divertir. E a gente cria pontos de vista sobre as pessoas serem erradas, sabe? Quando a gente olha um surfista, um cara que, ganha vida surfando, né? E quantas vezes vem na nossa cabeça que aquele cara, ele é um vagabundo, que ele, sabe, que ele tá ganhando dinheiro fácil. Quantas vezes a gente critica as pessoas que fazem dinheiro aqui na internet, às vezes fazendo dancinha no TikTok, né? Fazendo um negócio que é diferente daquilo que a gente comprou nessa realidade, que era o certo, que era a forma certa de fazer dinheiro, porque tá no inconsciente coletivo que a gente só pode fazer dinheiro se a gente estivesse matando de trabalhar, sabe? Se a gente tiver que pegar um Japeri lotado, e eu já estive dentro de um Japeri lotado, só quem mora aqui no Rio de Janeiro vai entender isso, né, cara? Japeri é um ramal muito sinistro de trem aqui, gente, que só vive lotado, sabe? E que, era muito sacrifício pra mim quando eu tinha que pegar esse trem pra ir pro trabalho. Só que a gente compra a mentira de que esse é o certo, sabe? Que não tem outra forma. E quando eu fiz essa escolha de fazer a minha transição de carreira, lá em 2019, que eu decidi largar a CLT, que eu decidi que eu queria fazer algo diferente, né? Eu fui muito criticada também. As pessoas, elas
falavam assim pra mim, você é muito corajosa, mas aquele corajosa era num tom de você é muito louca, né? Você é maluca de você deixar um emprego de carteira assinada para poder ser coach, né? Quantos julgamentos a gente tem sobre os coaches, e a maioria das pessoas que fazem piadas sobre o coaching nunca passou por uma sessão, nunca passou por um processo, sabe? Não tem noção do quanto que essa metodologia ela pode ajudar a transformar a vida das pessoas. E ali eu enfrentei muito essa questão do julgamento. E quantas vezes a gente, né, nós somos essas pessoas que estão criando essa energia de limitação no planeta. E aí, gente, por que eu tô trazendo tudo isso aqui? Porque o meu marido, ele é a máxima contribuição para mim, né? E hoje, só que eu tive que baixar todas essas barreiras, eu tive que parar de julgar quem ele era, quem ele não era, para poder me permitir receber dele. Quem são as pessoas que você não está se permitindo receber porque você tem julgamento sobre essas pessoas? Sobre o quanto elas podem ser contribuição na sua vida. E como seria se você não tivesse mais julgamento sobre ninguém, sabe? Aquela vizinha que você às vezes olha torto, que você acha que ela não é legal, ou que você tem julgamentos sobre ela. Como seria se você pudesse começar a se perguntar: o que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso receber dessa pessoa? Eu tenho uma vizinha minha aqui, gente, que ontem ela me chamou e eu tava correndo, né? Eu tava correndo cheia de pressa, e quando ela me chamou, me veio na cabeça o julgamento. Eu falei, cara, ela vai falar pra caramba. E eu tô toda enrolada com as coisas que eu tenho que fazer. E isso foi um julgamento que eu tive. E aí essa vizinha, ela me abraçou e ela falou assim pra mim: Dani, eu tava orando por você hoje. E caramba, que coincidência aquilo me trouxe, sabe? Porque na mesma hora eu quis ir também para esse espaço do julgamento de mim, de que filha da mãe eu tava sendo, porque eu tava julgando ela, e ela veio me dar um abraço e dizer pra mim que ela tava orando por mim. E eu tô compartilhando isso aqui pra você, gente, pra que você saiba que a gente entra nesse espaço do julgamento o tempo inteiro, no piloto automático. E quando a gente tem essas ferramentas de expansão de consciência, não é que a gente não vai entrar nesse espaço, a gente entra. Só que a gente rapidamente consegue sair dele. E eu escolho compartilhar com você que é esse espaço de julgamento que não permite que a gente possa receber de todas as pessoas que vão ser a máxima contribuição na nossa vida. É esse espaço de julgamento que não permite que a gente seja a máxima contribuição que a gente pode ser para a gente mesmo e para o mundo. Para a gente mesmo e para o mundo. E uma das coisas mais incríveis que eu aprendi com as barras de Axis foi isso, foi parar de me julgar, parar de julgar as outras pessoas, entender que cada um traz um ponto de vista de acordo com as experiências que viveu, de acordo com a criação que teve, com o meio que ela está inserida, mas que o ponto de vista dela não é o certo, mas que o meu ponto de vista também não é o certo, é só um ponto de vista, é só uma forma diferente de ver as coisas, tá? Então, gente, falamos da alegria, falamos da conexão, né? O segundo passo para o dinheiro entrar na nossa vida é nós estarmos na permissão e nos permitirmos conectarmos com tudo e com todos, baixarmos as nossas barreiras para a gente poder receber das pessoas que estão à nossa volta. Sejam elas as chatonildas, sejam elas as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente considera como incríveis, como grandiosas. Todas as pessoas que estão na nossa vida, elas têm um propósito. As pessoas que saem da nossa vida, elas têm um propósito também. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. O terceiro passo é ser contribuição. Quanto mais contribuição a gente se permite ser para o planeta, mais a gente se torna
a energia do convite para que o dinheiro possa entrar na nossa vida. Perceba que o dinheiro, ele é uma energia de troca. Quando você está trabalhando só pelo dinheiro, isso cria um espaço de limitação, um espaço de contração. E quantas vezes você está se escravizando por conta de um salário? E eu não estou dizendo que está certo nem que está errado, só quero trazer essa consciência. O quanto você está se escravizando num trabalho que não faz sentido para você por conta de um salário. Quando, na verdade, quanto mais você se permitir ser contribuição, independente do que você faça, tá? Independente do que você faça, quanto mais você se permite ser contribuição para esse planeta, quanto mais você se permite contribuir com as outras pessoas, mais o dinheiro chega até você, porque é uma energia de troca. Quanto mais eu contribuo com o universo, mais o universo ele contribui comigo. Só que quantas vezes você não está se permitindo ser toda a contribuição que você poderia ser, porque você tem um monte de julgamentos que você não sabe, que você não pode, que você é menos, que sei lá o que tá aí na tua cabeça. Mas a gente cria muito isso aqui, sabe? Esses julgamentozinhos. Nós somos funcionários do universo, nós estamos aqui para poder contribuir com esse planeta, para poder contribuir com o reino de nós. Quanto mais você estiver escolhendo isso, mais você vai criar na sua vida com total facilidade. Com total facilidade. Mas o que você tem feito, né? Anotei aqui, ó, a parábola dos talentos, né? O que você tem feito com os talentos que você recebeu? Todos nós recebemos dons e talentos, né, para vir aqui cumprir a nossa missão nesse planeta. Você escolheu estar aqui, eu escolhi estar aqui. Só que a gente chega aqui, né, e a gente vai entrando nessa confusão toda do inconsciente coletivo, e a gente vai entrando nessa loucura toda da Matrix, e a gente vai querendo fazer o que a manada tá fazendo, o que todo mundo tá fazendo, mas não é fazer o que todo mundo tá fazendo que vai criar mais na sua realidade. É ser você, é reconhecer a máxima potência que você é reconhecer, se reconhecer como ser infinito, é olhar para você hoje e reconhecer a tua magia. O que você faz tão bem feito que dificilmente você vai encontrar alguém que faça isso tão bem quanto você. E tudo que estiver impedindo você de reconhecer toda a sua magia, toda a contribuição que você pode ser para o planeta, vamos destruir, descriar isso agora, por favor? Sim ou não? Sim ou não? O que se requer para que a sua grandiosidade apareça? O que se requer para que você possa reconhecer a sua grandiosidade? Vós sois deuses, não sou eu que estou dizendo isso, está escrito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. E o que é o Pai? É a centelha divina. Nós somos centelhas divinas. Nós somos centelhas divinas. Só que a gente encarna aqui nesse planeta, a gente recebe esse corpo e muitas vezes a gente começa a acreditar que nós somos esse corpo, mas você não é o seu corpo. Você é um ser infinito. Será que um ser infinito escolheria escassez? Olha a natureza, olha a sua volta, tudo na natureza é próspero, tudo na natureza é abundante. Toda escassez, toda falta, toda limitação está sendo criado por nós, por cada um de nós. Só que quando a gente se liberta de cada uma dessas limitações que nós estamos criando, todo mundo à nossa volta se liberta também. Todo mundo à nossa volta se liberta também. Como eu posso ser ainda mais contribuição hoje? Essa é a pergunta. Universo, o que se requer para que eu seja a máxima contribuição para esse planeta? Tudo que estiver impedindo que eu tenha total clareza sobre isso, eu peço que se destrua e se descrie. Que se destrua e se descrie agora. Quarto passo é você entrar em ação e fazer aquilo que se requer que seja feito. Muitas vezes, quando a gente fala das ferramentas de expansão de consciência, né, as pessoas elas pensam, poxa, Dani, mas é só eu ficar no pensamento positivo?
O pensamento positivo, ele é muito importante, ele é o primeiro passo. Porque se você não tá pensando caca, se você não tá reclamando, se você não tá criando mais energia de limitação na sua vida, esse é o primeiro passo para você poder mudar a sua realidade, né? Mas existem coisas que se requerem que você faça. Eu tô aqui nessa live agora, escolhi estar aqui. Isso aqui é algo que é leve, que é divertido para mim, é algo que eu amo fazer. Será que eu tô sendo contribuição quando eu tô fazendo isso? Mas quantas vezes e quanto tempo, gente, eu me encolhi, achando que eu não tinha tanto conteúdo assim para poder compartilhar com as pessoas, achando que eu precisava estudar mais, achando que Só que não é sobre isso, sabe? É sobre você reconhecer a contribuição que você pode ser hoje, que você já é, na verdade, e que você ainda não está reconhecendo. O que se requer que eu faça hoje que vai criar mais dinheiro na minha realidade com total facilidade? Esse é o quarto passo, é você entrar em ação e fazer aquilo que precisa ser feito. Só que entrar em ação, gente, de um espaço de fazer aquilo que se requer, não do espaço do esforço, sabe? Não do espaço do esforço, né? Existe uma passagem bíblica que diz que se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia mudar um monte. Você poderia mudar um monte de lugar. Só que a gente não acredita que isso é possível. E porque você não acredita que isso é possível, sabe o que você faz quando você tem que mudar um monte de lugar? Você pega uma pá, um carrinho de mão e você vai lá, ó, tentar mover o monte na força. Não é sobre isso. É sobre todos os dias você estar na pergunta: o que se requer que eu faça hoje que vai me ajudar a criar isso que eu quero criar com total facilidade? E tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie. O que você não está disposto, o que você não está disposta a fazer, que se você tivesse disposta, se você tivesse disposto, criaria mais dinheiro com total facilidade na sua realidade. O que você não está disposto a fazer, que se você tivesse disposto, você seria ainda mais contribuição para você mesmo e para o mundo. E o que mais é possível? O que mais é possível a partir desse espaço de consciência? O que se requer que eu faça hoje? Todos os dias eu faço essa pergunta para o universo. Todos os dias eu faço essa pergunta: o que se requer que eu faça hoje? E aí todos os dias tem vindo essa consciência. Faz mais vídeos, faz mais lives, compartilha mais com as pessoas. Essa é a forma que eu encontrei aqui de ser contribuição. E será que isso cria mais? Ou será que eu criaria mais se eu tivesse quietinha aqui, ó, guardando tudo isso pra mim? E o que você tá guardando pra você que se você escolhesse compartilhar, criaria mais nesse planeta? E, gente, não importa o que você tá escolhendo fazer, sabe? Às vezes, a máxima contribuição que você vai ser fazendo faxina. Não tem nada de errado com isso, sabe? Não é sobre o que a gente escolhe, é sobre o espaço que a gente escolhe. Será que eu tô escolhendo fazer faxina? E eu já fiz muita faxina, gente, já fiz muita faxina, tá? No início da minha vida, pra quem não sabe, né, eu fui mãe com 16 anos. Fui mãe solteira, passei um perrengue danado pra poder criar a minha filha. Só que olha aqui a diferença do que eu quero trazer para você. Naquele momento, eu estava fazendo faxina, por quê? Porque eu acreditava que eu não tinha escolha. E perceba, será que esse lugar ele cria mais dinheiro pra gente? Ou será que ele cria mais energia de limitação? Assim como eu conheço pessoas que elas amam faxina, elas amam limpar, elas amam organizar as coisas. E aí, se veio o julgamento de que ninguém pode amar fazer faxina, vamos destruir e descriar isso agora, por favor. O que seria de nós se a gente não tivesse as pessoas que trabalham com a limpeza? Gente, eu vou trazer aqui para vocês, ó, lembrar vocês lá do Gari Sorriso, né, que ficou famoso no mundo inteiro no carnaval, limpando lá a passarela, a avenida e sambando. É sobre isso, é sobre a gente trazer essa energia da alegria para aquilo que a gente está fazendo. É sobre você ter um tesão danado do que você está fazendo, independente do que seja. Mas é sobre você escolher isso, é sobre você escolher aquilo que você ama fazer. E você escolher ser contribuição com aquilo que é divertido, com aquilo que é leve para você.
E o que mais é possível? O que mais seria possível se você estivesse escolhendo se divertir com aquilo que você faz? Se você esquecesse todos os julgamentos, todas as projeções, todas as expectativas, todos os julgamentos que você tem sobre o que dá dinheiro e o que não dá dinheiro, sobre o que faz dinheiro e o que não faz dinheiro, você simplesmente escolhesse fazer aquilo que, preenche o seu viver, que preenche a sua vida, aquilo que você acredita que vai ser a máxima contribuição. Bob Proctor, gente, é um dos maiores autores, né, sobre lei da atração no mundo. Ele tem, assim, um vasto material, muita coisa bacana falando sobre a lei da atração. E a vida dele começou a mudar quando ele criou uma empresa de faxina. E aí ele foi criando uma empresa e essa empresa ela foi crescendo, ela foi multiplicando. E ele foi enriquecendo a partir dessa empresa, né? Até ele começar a se tornar realmente um palestrante que falava sobre desenvolvimento humano, sobre lei da atração, sobre enriquecimento. E aí o que ele foi fazendo foi reunindo esses conhecimentos de outras pessoas, e o tempo inteiro na obra dele ele falou isso, que nada ele estava tirando da cabeça dele, o que ele estava fazendo era juntar esses conhecimentos. Só que começou com faxinas. E o que mais é possível que você ainda não considerou? E se o que vai criar mais na sua vida vai ser fazer brigadeiro? E se o que vai criar mais na sua vida vai ser fazer cabelo? E se o que vai criar mais na sua vida vai ser palhaço? Vai ser palhaço, vai ser criar diversão na vida das outras pessoas. O que você pensa ser impossível? Que se você permitisse as possibilidades, atualizariam uma nova e gloriosa realidade na sua vida. O que mais é possível? O que mais é possível? E o quinto passo, gente, para a gente poder finalizar, é descansar. É o que a física quântica chama sobre soltar. É a gente fazer o que se requer, né? Ter alegria naquilo que faz, se permitir se conectar com as pessoas, né? Com todas as pessoas, não só com aquelas que a gente acha que são legaisinhas. Se permitir ser contribuição no planeta, entrar em ação e fazer aquilo que precisa ser feito. E o quinto passo, descansar. Descansar, soltar. É o que o Deepak Chopra ele chama lá no livro das 7 leis espirituais do sucesso, da lei do distanciamento. É você se desapegar do resultado. É você fazer aquilo que precisa ser feito e entender que qualquer resultado que venha, tá tudo bem, tá tudo certo. Era o que se requeria naquele momento. E continuar nas perguntas, ok, se eu ainda não conseguir ter a renda que eu realmente gostaria, o que ainda se requer que eu faça, que eu ainda não estou consciente, que se eu tivesse consciente, criaria mais dinheiro com mais facilidade na minha realidade? Como eu posso ser a elegância da criação sem esforço? Como eu posso ser a elegância da criação sem esforço? Se eu pudesse destruir e descriar todo o esforço da minha realidade e me permitir trazer dinheiro com total facilidade. Tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie. Como eu posso estar na alegria da espera? Eu trouxe um trechinho aqui do livro. Esse livro é O Poder do o Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. É um dos melhores livros que eu já li, gente, sobre física quântica, sobre lei da atração. E aí ele fala um pouquinho mais sobre essa questão da alegria, da felicidade. É um livro que eu super indico também. E aí ele fala o seguinte: a felicidade autêntica e duradoura surgirá na sua vida no dia que você compreender com clareza que pode vencer qualquer fraqueza. Você pode vencer qualquer fraqueza. No dia em que você se der conta de que o subconsciente pode solucionar seus problemas, curar seu corpo e dar-lhe uma prosperidade além do seu sonho mais ambicioso. Uma das barras que a gente ativa numa sessão de barras é a banda de poder, né? Essa banda de poder, ela traz pra gente essa conscientização de tudo aquilo que nós somos capazes de manifestar na nossa realidade, sem que isso precise ser feito pela força, sabe? Sem que precise ser feito pelo braço.
É uma capacidade que nós temos de nos reconhecermos como co-criadores da nossa realidade, de entendermos que é a nossa escolha que cria a mágica na nossa vida. Não o nosso braço, né? Não é ir lá com a pá e o carrinho de mão para poder mover a montanha. É a partir das nossas escolhas. E aí a outra barra, né, que a gente ativa Me fugiu aqui, gente, o que eu ia falar? Ai, vamos descriar isso agora, por favor. Deixa eu lembrar aqui. O que era que eu ia falar? Me perdi. Felicidade autêntica e duradoura surgirá na sua vida no dia em que você compreender com clareza que você pode vencer qualquer fraqueza, no dia que se der conta que o subconsciente pode solucionar seus problemas, curar seu corpo e dar-lhe uma prosperidade além de seu sonho mais ambicioso. Lembrei. Uma outra barra que a gente ativa é a barra da manifestação, né? O que a gente chama de, dentro da seção de barras, de círculo da manifestação. Nós temos essa barra na nossa cabeça e essa barra ela é responsável por tudo aquilo que nós somos capazes de manifestar na nossa realidade. Só que quando a gente ativa essa barra, o que a gente está demandando ao universo é que o que apareça seja muito mais grandioso do que a gente sequer possa imaginar. Porque, gente, a nossa mente, ela limita a gente a partir daquilo, até os nossos sonhos, a partir daquilo que a gente acredita que é possível ou não. Então, imagina que talvez hoje você não tenha nenhum carro, só que o seu sonho é ter uma Ferrari, é ter um carro super, hiper, ultra, mega, power, top. E aí a tua mente, ela não te permite nem sonhar com essa Ferrari, porque no teu inconsciente está lá que é impossível você manifestar isso. Então essa barra, ela faz com que a gente limpe essas considerações que a gente tem e que possa se manifestar na nossa realidade algo muito mais grandioso do que aquilo que a gente acredita que seja possível. Ativamos o ponto da alegria também, ativamos também, né, a barra que tem a ver com todos os nossos julgamentos, com todos os julgamentos que a gente tem sobre o nosso corpo, sobre as nossas capacidades e o que mais é possível, E aí ele ainda traz aqui, fazendo uma citação do livro dos Provérbios, dizendo: o que confia no Senhor, esse é feliz. Quando confiamos no Senhor, e aqui o Senhor, gente, é o poder e a sabedoria da nossa mente subconsciente. É a consciência infinita, é o Criador de tudo aquilo que há. Para conduzir, guiar, governar e dirigir todas as nossas atividades, nos tornamos equilibrados, serenos e relaxados. Olha aí, o relaxar, o soltar. Enquanto irradiamos amor, paz e boa vontade para todos, estamos na realidade construindo uma superestrutura de felicidade para todos os dias da nossa vida. E tem uma oração muito linda. Você pode considerar como uma oração, você pode considerar como uma afirmação, mas isso também é algo muito poderoso porque trabalha o nosso subconsciente. Eu separei esse trecho aqui para compartilhar com você, né? E que você pode utilizar ao acordar. Se fizer sentido para você, eu vou deixar essa live gravada aqui para que você possa pegar esse trecho depois. Mas ele diz o seguinte: a ordem divina dirige a minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é para mim um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro e o que quer que eu faça, prosperarei. O amor divino cerca, me abraça, me envolve, me andarei em paz. Em todas as ocasiões em que a minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo que eu fizer. Vou definitivamente ser feliz durante todo o dia. Então é com essa passagem do livro do Poder do Subconsciente, está lá na página 217, que eu quero terminar o nosso encontro aqui hoje, desejando que definitivamente você seja muito feliz durante todo esse dia, durante toda essa semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eternamente e além.
E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Se você está escolhendo mais consciência, acessar mais ferramentas de expansão de consciência, dia 9 de julho eu estarei com uma classe de barras de Axis em Niterói, dia 30 de julho no Recreio e dia 13 de agosto em Del Castillo, dentro do Shopping Nova América, do lado do metrô. Se você estiver escolhendo, mas mesmo assim não estiver casando aí a sua agenda com essas datas, com esses locais, me manda um direct e a gente conversa e o que nós criaremos juntos, que nós nunca criaríamos sozinhos, né? O que mais é possível que a gente ainda não considerou? Pode ser que outras datas e outros locais sejam possíveis a partir da sua escolha também. Então, gratidão por você ter ficado aqui até o final. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar essa live salva, compartilha comigo. Eu vou buscar, na medida do possível, responder a todos. Deixa o seu comentário também, do porquê que valeu a pena para você ficar nessa live aqui até o final. Gratidão a todos que deixaram aqui o seu carinho, né? A Bel, eu acho que é o Rodrigo, a Honey, todo mundo que deixou aqui mensagem de carinho, gratidão a todos, tá, gente? Excelente dia para nós. Beijo e até a próxima.